Sente glorificando a Deus nesta noite. Quantos vieram adorar a Deus nesta noite? Joga as mãos para cima, enche seu pulmão de ar e adore aquele que é, adore aquele que pode. Glorifique o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, glória a Deus, glória a Deus, Pai. é importante dizer para os irmãos nesta noite que quem escreveu essa história acerca do ministério terreno de Jesus Cristo aqui na terra foi nada mais, nada menos do que o seu discípulo denominado de Mateus. O nome Mateus significa presente de Deus. Aleluia. E é importante dizer para os irmãos que Mateus, ele era um cobrador de imposto. E Mateus estava exercendo a sua função de cobrador de imposto. E Jesus chegou para Mateus no trabalho dele e disse: segue-me. E Mateus passou a seguir a Jesus e tornou-se discípulo de Cristo. Aleluia. Aluno de Cristo. E Jesus disse: quem quiser, tome a sua cruz e siga-me. Amém, meus amados? Amém. E Mateus, ele vivenciou e presenciou dois fenômenos sobrenaturais, dois milagres operado por Jesus Cristo aqui na terra. Porque o texto diz, queridos, que Jesus estava pregando entre uma grande multidão gigantesca. E quando Jesus pregava, apareceu um homem entre aquela grande multidão, se aproximou de Cristo e caiu de joelhos dobrados perante Jesus. E ele disse para Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático. Digam lunático. Primeiro ele clama por misericórdia. Eu achei lindo quando ele se aproxima de Cristo, ele chama Jesus de Senhor. Aleluia. Ele chama Jesus de Senhor. A expressão Senhor, literalmente no grego koiné, que é Kyros, significa meu Senhor. Meu Senhor.
Aleluia. Ele estava chamando Jesus de seu Senhor. Meu Senhor. E ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de meu filho. E Lucas diz, porque Mateus escreveu esse episódio, esse milagre, essa cura realizado por Cristo. Aleluia. Marcos também escreveu a mesma história, um pouco diferente, porém a mesma história. E Lucas também escreveu a mesma história. Pode deixar aí. E Lucas escreveu a mesma história. E Lucas diz que este homem ele só tinha um filho. Este homem só tinha um filho. E que este menino, ele era lunático, digam lunático. Pensei que o barulho era do som, mas acho que é do ventilador, né? É o ventilador, pensei que era do som. Do ventilador esse barulho. Glória a Deus. Lunático. Aí eu fui tentar entender essa expressão lunático. Lunático era uma crença que havia na época, uma crença popular, que as pessoas acreditavam que essa doença era causada através da influência da lua. Daí que vem a expressão lunático. Só que essa enfermidade chamada lunático na Bíblia, eu estudando ela é muito parecida com o que nós conhecemos hoje como epilepsia. Na minha Bíblia está dizendo que é convulsão. Convulsões, né? Convulsão. Pois é muito parecido. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Os sintomas dessa doença é muito parecido, né? Porque Marcos diz que o garoto, ele se tremia todo, né? Cair no fogo, na água. Essa expressão aí que Mateus fala, que ele caía no fogo e na água, é tentativa de suicídio. Mateus diz que essa doença do garoto foi colocado através de um demônio, um espírito maligno que colocou essa doença no garoto. Queridos, é importante dizer para os irmãos que nas Escrituras Sagradas é bom fazer essa pontuação. Existe doença que é natural, certo? Tem doenças que as Escrituras falam delas de forma natural, certo? De forma natural.
tipo o paralítico que ficava na porta do templo, chamado Formosa. Ele nasceu paralítico, né? Então tem doença que é algo natural. Mas a Escritura também diz que tem doenças que é uma influência maligna, que é causada por um demônio, certo? Então vamos separar duas coisas, né? Tem doença que é natural, que ocorre de forma natural, e tem doenças que é causada por um demônio. Nesse caso aqui, porque cada caso é um caso, nesse caso aqui, Marcos diz, e Marcos diz, e Lucas também fala, que foi causado por um demônio. Mateus também diz que foi causado por um demônio, certo? Então, por quê? Porque é importante dizer para os irmãos que o diabo, ele é inimigo das nossas almas. Ele não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo. Aleluia. Ele é inimigo do homem. É por isso que ele é chamado de Satanás. Satanás no hebraico é Hassatan. Hassatan, que significa acusador, inimigo, adversário. Então já o nome dele já diz quem ele é. Hassatan, Satanás, inimigo, adversário do homem. Se ele é teu adversário, se ele é teu inimigo, ele quer o seu bem? Óbvio que não. Se ele é teu adversário, como adversário, ele quer enganar o homem. Porque Paulo diz que ele pode se transfigurar em anjo de luz para tentar enganar a pessoa, certo? Então, como inimigo do homem, ele quer destruir o homem, principalmente aqueles que dão lugar para ele. E nesse caso aqui, nós podemos observar que este garoto que tentou suicídio, que se lançou no fogo e na água, esse garoto aqui, que estava com uma doença chamada, na Bíblia, de lunático, que é a mesma epilepsia. Esse garoto aqui, ele estava com um demônio. Era o demônio que estava na vida dele, que queria destruir a vida dele através dessa doença. Ou seja, foi um maligno que colocou essa doença neste homem. Nesse caso, preste atenção, estamos em um culto de doutrina.
Eu estou lutando para explicar para os irmãos o que é que está ocorrendo aqui. É como eu falei, tem doença que é natural, mas tem doenças que é uma influência maligna. Entendeu? Os que entenderam, digam amém. Pois é. Por exemplo, eu tomei uma chuva. É óbvio que eu vou ficar gripado, né? Então vou lá e compro xarope. Entendeu? Eu não vou dizer, o demônio colocou a gripe em mim. Não, você tomou a chuva. A chuva que causou essa gripe. Entendeu? Então, vamos prestar atenção. O crente tem que ser sábio, tem que ter visão de águia. Tem que saber quando o inimigo está atacando e quando não. Então é isso aí. Agora, tem pessoas, certo, que às vezes dá lugar ao diabo. Às vezes dá lugar ao diabo, e às vezes não, às vezes o diabo que vai lá mesmo para tentar destruir a vida da pessoa, como é o caso desse garoto aqui. Porque um dos evangelistas disse que esse garoto ele sofria com essa epilepsia desde a infância, desde quando ele era menino, certo? Desde quando ele era menino. E olha só o que diz o texto. Verso 15, quem pode ler? Mateus capítulo 17, verso 15. O Senhor tem pena do meu filho, porque ele tem compaixão e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes cai na água. Como identificar uma pessoa que tem epilepsia? Primeiro, o estudante diz que é uma doença crônica. Uma doença crônica, certo? Crônica no sentido de, me parece que não tem cura, tem tratamento, né? Tem tratamento, né? Tem um sexto quando ele fica. Tem tratamento. Eu tenho um cunhado que hoje ele é deficiente, ele quebrou o fêmur dele, Eu vivenciei. Não, ele é todo quebrado por dentro dele. Eu vivenciei, presenciei um fato na escola de um garoto que ele estava correndo, brincando, depois de cair no chão. Buf, É ligeiro, rapidamente. caiu no chão e ficou se tremendo todo, que é a convulsão. Espuma na forma. Diz que o cérebro fica, as células do cérebro fica confusa, né? O meu cunhado É tipo um choque elétrico que recebe no cérebro. É tipo um choque elétrico que recebe no cérebro, começa a espumar, se tremer todo, a língua começa a entortar, né? É um negócio complicado, né? Tem tratamento, né? É tratado 70% de solução, né? Para ter uma vida normal, quase normal, né? Porque a doença é crônica, é algo que vai carregar a vida toda. Por isso aqui Jesus ele cura o garoto, ele cura.
Jesus expulsou o demônio que estava na vida do garoto, que causava a tal doença desde a infância, e curou o garoto. É diferente de a pessoa tomar o remédio e não ter cura, só tratamento, que é uma doença crônica. É um tratamento para a vida toda, né? Não tem cura, tem tratamento, se não me falha a memória, né? Então, se vê uma pessoa com epilepsia, a primeira coisa que tem que fazer é um socorro, é colocar a pessoa de lado, para que ela não venha sufocar, né? Que ela fica babando na convulsão, né? A língua começa a entortar, e para não sufocar é melhor botar de lado, certo? Colocar de lado, não pode puxar a língua. Pelo menos foi a informação que eu fiz a pesquisa, né? Porque eu me lembro que teve um camarada no colégio que estava tendo epilepsia, que ele estava correndo, brincando, e de repente caiu, ficou se tremendo todo. Aí me parece que alguém puxou a língua dele, né? Puxou a língua dele, que estava entortando, aí estava segurando a língua dele. Aí eu pensei até que o cara era entendido, mas eu fui ver na pesquisa e disse que não pode. Eu falei, agora acabou-se. Tem que puxar. E essa menina, toda vez que ele dava, ainda bem que a gente estava na hora, pegava a língua dele e segurava. Porque se não rolar, ele morre. Tem que segurar a língua. Segura a língua para não enrolar para dentro. Porque se ela enrolar, Então, rapaz, fica certo, né? o musculo dele fica tão. Aí tem que segurar a língua. Eu fui fazer uma pesquisa, aí disse que não era para segurar a língua. Agora eu estou até confuso já. E eu fazendo a pesquisa e pensando no rapaz que segurou a língua dele, do cidadão lá. Aí eu fiquei confuso. Aí eu falei. Aí agora eu estou até em dúvida se segura ou não segura. E o cidadão que escreveu disse que é doutor em neurologia, né? É aquele doutor que estuda o cérebro do indivíduo, né? Pois é, né? Aí ele disse para deixar de lado e não segurar a língua, aí complicado. Então, fazer uma pesquisa, vou pesquisar outro médico para ver. O cara disse que é doutor de neurologia, o cara estuda o cérebro do ser humano, né? Então é isso aí, meus amados. Verso 16, alguém pode ler? E apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Não puderam curar. Verso 17. Jesus reclamou: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino até aqui. Verso 18. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu, e o menino, desde aquela hora, o menino ficou curado. Pronto. No verso 18 já disse que foi por causa de um demônio que saiu dele desde aquela hora. E o menino foi curado. Ou seja, Jesus expulsou o demônio
que estava causando a enfermidade naquele garoto, né? A enfermidade chamada epilepsia, que a Bíblia chama de lunático. Hoje é epilepsia, né? Porque isso aí foi há 2000 anos atrás, então o nome vai mudando, né? No decorrer dos anos. Então aqui já está sendo explícito que foi uma doença causada por um demônio. E Jesus expulsou o demônio e curou um menino. Amém, meus amados? O nosso Jesus, ele realiza milagres. Então a gente tem que estar atento para ver se a enfermidade é natural sem influência maligna. Temos que ficar atento. É por essa razão que o cristão tem que ter o dom de discernir os espíritos. Entendeu? Então o dom de discernir os espíritos. Amém, meus amados? Amém. Queridos,